Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, Leilton Gomes. Que Deus possa abençoar a vida de cada um nessa manhã de sábado. Que Deus possa abençoar os seus projetos, os seus caminhos e os desejos que há dentro do seu coração. Eu creio que Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração, para que você possa ser edificado através da palavra de Deus. Palavra que Deus colocou em meu coração se encontra no livro de Juízes, capítulo 11. É um texto bastante conhecido, somente o versículo 1, que vai dizer assim: Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. É um texto bastante conhecido. Nós vamos observar, vamos olhar para dentro do contexto bíblico, dentro da nossa Bíblia Sagrada. Vamos ver que quando o povo de Israel, escolhido por Deus, quando Deus vai fazer uma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó, que iria multiplicar a sua descendência, iria ser como o grão da areia da praia, como as estrelas do céu, que não daria para contar. Nós vemos que o povo de Israel, na época em que estavam os juízes, não tinha rei. Então, como não tinha rei, Deus levantava juízes para poder liderar o seu povo, para poder dar vitória para o povo de Israel. Toda vez que o povo de Israel pecava, transgredia contra o Senhor, Deus permitia que os inimigos viessem e abatessem o povo de Israel. Mas Deus era tão misericordioso que, da mesma forma que Deus permitia que os inimigos viessem para abater o seu povo, Deus também levantava homens e levantava mulheres dispostos a trabalhar para Ele, para poder dar vitória para o povo de Israel. É bem verdade que quando olhamos para os juízes, nós vamos ver que dentro de Israel Deus levanta 14 juízes. Deus vai levantar Otoniel, vai levantar Eude, vai levantar Sangá, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefité, Ibizã, Elon, Abidom, Sansão, Eli e Samuel. 14 juízes dentro de Israel, cada um deles com uma personalidade diferente, com uma característica diferente, com uma forma de Deus usar diferente. Vamos observar agora que Jefité era um valente e era um guerreiro e era varão valoroso. Porém, ele era filho de uma prostituta e o seu pai era Gileade. Quando olhamos para dentro dessa história, vamos ver que agora os próprios irmãos de Jefité e o seu pai vai expulsá-lo de casa. E quando vai expulsar Jefité de casa, ele vai habitar na terra de Tobi. Quando Jefité vai chegar na terra de Tobi, ele vai habitar com homens levianos, homens que agiam precipitadamente, homens que gostavam de prostituição, homens que gostavam de tramar o mal. Mas mal sabia Jefité que Israel contava com ele. Por quê? Porque Israel estava precisando de um homem valente, de um homem valoroso, um homem que sabe pegar na espada, um homem que não tem medo de ir para a guerra, um homem que não tem medo de ir para a adversidade. Talvez você vai passar e você vai ouvir essa mensagem. Deus conta com você, o exército do céu conta com você, Jefité. Independente se você é filho de uma prostituta, independente se você é filho de bandido, independente se você é filho de macumbeiro, independente se você é filho de pessoas que tramam mal, Deus conta com você. Observamos que agora os anciões vão atrás de Jefité. Jefité, nós estamos precisando do homem valente, do homem valoroso, do homem que sabe pegar na espada, porque nós estamos oprimidos pelos amonitas. 18 anos nós estamos sofrendo e Deus ouviu o nosso clamor. E Deus conta com você, Jefité. Expulsaram Jefité de casa, colocaram ele para fora de casa, mas o que Israel estava precisando era de um homem valente. Israel estava precisando de um homem valoroso. Talvez você esteja olhando para essa situação a qual você está, para esse cenário a qual você está, e você está dizendo assim: eles não precisam de mim, eles não contam comigo.
E Deus está falando para você, Jefité. Deus conta com você sim, porque você é um guerreiro diferente. Você é um homem que sabe pegar na espada. Você é um homem que não tem medo de ir para a guerra, não tem medo de ir para a adversidade. Até então, porque chamada de Deus não é para frouxo. Chamada de Deus é para quem não tem medo de ir para a guerra, é para quem não tem medo de ir para a batalha, é para quem está olhando para a guerra e está dizendo assim: eu vou porque eles contam comigo e eu vou vencer essa guerra no nome do Senhor do Exército. Então o que nós entendemos é que Jefité, além de ser um moço, a Bíblia não vai descrever quantos anos Jefité ele tinha aproximadamente, mas era novo, mas já com uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros. Porque quando Deus marca a minha vida, quando Deus vai marcar a tua vida, quando Deus vai me escolher, quando Deus vai escolher você, não tem para onde fugir. Nós olhamos para dentro da história, nós vemos Jeremias capítulo 1. Jeremias vai falar para o Senhor que ele não passava de uma criança. E Deus vai falar: não diga isso, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e eu te dei profeta às nações. Então Deus quer contar comigo e com você um Jefité valente, um Jefité não covarde, um Jefité não frouxo, mas um Jefité que tem coragem de ir para cima da guerra e tem coragem de vencer a guerra. Independente da circunstância, das estatísticas a qual está acontecendo ao teu redor e ao meu redor. O exército do céu conta comigo e conta com você. E se mesmo assim você não querer atender aquilo que Deus tem colocado sobre a tua vida, a chamada de Deus que Ele tem colocado na tua vida, não vai ficar por isso mesmo. Deus levanta outra pessoa e a obra de Deus vai continuar, mas aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, só quem pode fazer é você. Então que você possa ficar com essa palavra sobre o seu coração e coloque uma coisa na sua cabeça: Deus conta com o homem que é valente, o homem que é valoroso. E quando eu estou falando de pegar na espada, nessa época de Jefité, era por conta da guerra. No século 21 a qual nós estamos vivendo, a nossa geração, o pegar na espada é pegar a palavra de Deus e pregar para quem está necessitado, pregar para quem está precisando ouvir a palavra de Deus, porque nós só vencemos as guerras espirituais, as guerras que há dentro de nós, através da espada. E a espada significa a palavra de Deus. Então que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo.